Bom dia a todos e a todas. Obrigado aqui pela presença. Muito bom ter a casa cheia para apresentar esse tema que percebemos que está quente na agenda das pessoas. Sem mais delongas, mantendo o horário, já vamos começar. Então, eu queria aqui chamar para a mesa a Maria Alice, o Sérgio e o Murilo Gustavo, que vão aqui fazer a abertura da sessão. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Acho que é uma alegria a gente estar aqui hoje discutindo um tema tão importante. Para a Fundação Tite Setuba é uma honra estar aqui em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e com o Instituto Escolhas. A Fundação tem como missão o desenvolvimento das periferias urbanas e esse enfrentamento das desigualdades socioespaciais, né? Nós estamos atuando muito com esse foco de pensar essa relação, os diferentes centros e as periferias. E, nesse contexto, esse estudo tem uma importância muito grande para nós. A questão da moradia é fundamental quando nós estamos discutindo periferias, quando nós estamos discutindo cidades e regiões metropolitanas, né? Eu acho que o tema regiões metropolitanas é central no mundo hoje, e daí a importância de um seminário como hoje. Eu acho que tem a questão das regiões metropolitanas, né? Pensar os grandes centros urbanos, pensar a questão da moradia, qualidade de vida, né? Bem-estar, uma vida digna, e pensar também a questão das pesquisas, estudos e evidências. A gente está num momento no mundo hoje, no Brasil também, onde está sendo questionada a validade de evidências e de pesquisas, né? A gente vê muitas afirmações, muitas desqualificações de dados, questionamentos, e a Fundação Tite Setuba sempre tem buscado atuar, fazer o seu advocacy sempre pautado pelo conhecimento, pelas evidências e por dados. Então, é muito bom para nós ter como parceiros a Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Escolhas, que sempre são instituições, organizações onde o conhecimento, a produção de dados e evidências está no centro da atuação dessas duas organizações, né? Então, é isso que a gente acredita, é pensar como que o conhecimento, os estudos podem estar pautando as políticas públicas. E só terminando, acho que a questão da habitação, obviamente, acho que o público aqui hoje, né, a demanda que acabou esgotando as vagas, mostra isso, a questão da moradia é fundamental. A gente que está atuando em territórios de periferias, a gente tem essa consciência muito grande. Acho que muito se fez no país nos últimos anos para dentro das casas, mas a própria casa, a própria moradia e o seu entorno ainda é muito que a gente tem que pensar e atuar. E a gente, na Fundação, estamos muito preocupados com essas questões das políticas, né, os serviços públicos de saúde e de educação, e como que isso, nas periferias, como isso pauta a vida das pessoas, né, as diferenças desses serviços quando você está nos centros e quando você está nas periferias, né, que isso o estudo também vai estar analisando e avaliando. Não é só a casa em si que é fundamental também, mas como os serviços do entorno também acabam impactando a qualidade de vida das pessoas, né? E, finalmente, eu acho que esse tema nos mobiliza muito também, e a gente está apoiando, acho que, uma startup que é muito interessante, que traz também novos elementos para a gente pensar a questão da habitação, que é o Vivenda, uma startup que está buscando caminhos de reforma, né, reforma de casas das periferias. Então, acho que é um outro olhar de se pensar a questão da moradia. Eu acho que a gente tem que ter criatividade no momento para pensar, obviamente,
todas essas questões que nós vamos discutir aqui, Minha Casa Minha Vida e outros projetos de habitação são super importantes, mas também pensar outras formas que também estão buscando atuar e impactar a questão da habitação nas periferias dos grandes centros urbanos. Enfim, acho que é isso. Estou bastante curiosa para ver o relatório final que a gente acompanhou, toda a discussão, e é uma satisfação muito grande estar aqui nessa parceria com vocês. Muito obrigada. Bem, meu nome é Sérgio Leitão, eu sou diretor do Instituto Escolhas. O Escolhas foi fundado em 2015. Sua função, digamos assim, principal é fazer bons estudos que coloquem dados, como disse a Neca, evidências, para ajudar no debate das questões mais importantes na interface entre economia e meio ambiente. E acho que a Neca, quando colocou essa discussão sobre o negar as evidências, acho que tem muita gente ouvindo aquela música do Chitãozinho e Chororó, né? Temos que disfarçando as evidências. E é isso que a gente vive hoje no Brasil, né? Um eterno tentar de disfarçar as evidências, né? Então, música sertanejo demais pode fazer mal, né, aos sentidos e às paixões. Então, acho que para a gente é um momento muito importante. Primeiro, como a Neca colocou, pela parceria, pela confiança recíproca da Fundação Tite Setúbal. Segundo, pela parceria com a Fundação Getúlio Vargas, com o Centro aqui de Economia e Pesquisa em Políticas Públicas, com o professor Ciro, com o Fred, com Marta, com toda a equipe que está aqui, com Cláudia, né, num estudo que foi muito intenso, né, todo o processo de discussão, de entendimento, o que é morar longe, né, que é o nome do estudo, quais são os sentidos de morar longe, quais são as diferentes possibilidades de morar longe, que às vezes não é o perto físico, né, é o longe daquilo que significa o fruir das boas condições de vida, né. E eu estava ouvindo ontem à noite uma música do Chico Buarque que diz exatamente, chama Subúrbio, e ele fala assim, né, lá não tem claro e escuro, a luz é dura, a chapa é quente, que futuro tem aquela gente toda? Eu acho que esse estudo poderia ou pode, né, servir exatamente para a gente discutir que futuro tem, né, porque o que a gente está discutindo aqui é até que ponto, né, o que fizemos hoje com Minha Casa Minha Vida foi diferente daquilo que sempre se fez no Brasil em relação aos pobres, aqueles que têm pouca renda. Então, eu acho que é esse o dado interessante que o estudo pode propiciar para que, se a gente não conseguiu fazer diferente agora, que pelo menos no futuro a gente faça diferente do que a gente sempre fez. Então, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês, a confiança da Fundação Tite Setúbal, né, a parceria com a Fundação Getúlio Vargas e aqui com o Murilo da Folha, né, que a Folha tem sido um parceiro do Escolhas desde a nossa Constituição e é fundamental, porque não adianta bons estudos nas prateleiras, eles têm que chegar até onde as pessoas estão, e acho que a Folha tem sido fundamental nesse processo de disseminação. Então, muito obrigado e eu desejo a nós todos um excelente seminário e uma boa conversa. Murilo. Bom dia, meu nome é Murilo. Pessoalmente, me emociona estar aqui, eu sou ex-aluno da casa. Meu pai foi professor por mais de 40 anos aqui, foi diretor acadêmico. Então, fazia muitos anos que eu não voltava na GV, então é uma satisfação estar aqui. E uma satisfação estar ao lado dos representantes, FGV, Escolhas, Fundação Tite Setúbal, porque são instituições que comungam com os princípios da Folha, de transparência, de busca pela verdade, por um apartidarismo que o Escolhas quer fazer exatamente isso, escolhas pensadas, escolhas sem o coração é difícil, mas também com o cérebro. E esse é um dos papéis que a Folha acredita que tem no país. Levar a informação da maneira mais clara possível, da maneira mais transparente possível, sem tentar distorcer ou colocar emoções em jogo. De novo, não vou me alongar, eu não sou especialista em moradia, não sou especialista em metrópoles, eu não sou especialista em nada disso. Eu só estou aqui tentando apoiar e, como o próprio Sérgio disse, é por isso que a Folha está aqui, para para levar conhecimento de qualidade produzido por vocês ao maior número de pessoas possível. Obrigado. Bom,
Muito bem-vindos todos à casa da FGV e eu sou obrigado a repetir o que os três falaram, porque essa é a missão do CEPESP, que é avaliar a política pública baseado em evidência, e não poderia ser mais feliz o início da Maria Alice falando que a gente está com o risco de ir para a obscuridão e tomar decisões baseadas em pura ideologia, enfim. Então, é muito importante que ainda exista um grupo relevante aí batalhando para que não seja assim, que as políticas públicas sejam decididas baseadas em evidência e não em meros crenças, né? Então, essa é a nossa missão, e por isso que essa parceria com a TID, que vai além desse estudo, já temos uma outra muito, muito frutífera, então fico feliz com isso. Então eu vou, como eu já vou falar, já está bom, depois eu vou falar um pouco sobre o estudo, apenas, mais uma vez, agradecendo a presença e muito bem-vindos à casa. Obrigado. E agora a gente vai ter, né, pela próxima meia hora, a apresentação dos principais dados do estudo pelo professor Ciro e pela professora Marta. Bom dia. Eu vou fazer o possível para apresentar bem rápido um estudo imenso, né, que foi desenvolvido pelo CEPESP sobre essa questão. Então, esse estudo, né, realizado pelo CEPESP, com apoio da Fundação de Setúbal e comissionado pelo Instituto de Escolhas, com a nossa equipe. O que foi o objetivo desse estudo, né? A gente quis investigar a correlação, né, a contribuição, se havia ou não, né, se há ou não, do programa Minha Casa Minha Vida sobre a expansão urbana das cidades, né? Os principais resultados. Primeiro, eu vou dar um panorama do Minha Casa Minha Vida para vocês terem noção do impacto. Foram 319 bilhões de reais investidos em 7 anos. É o mesmo volume de investimento que o BNH investiu em 22 anos. Quase 4,5 milhões de unidades. Da faixa 1, que é o foco do nosso estudo, que é a moradia popular, foram 1.700.000 unidades. Muito mais do que o BNH fez em 22 anos. Então, é o maior programa da América Latina. Mega impacto, muito dinheiro, e isso despertou interesse para investigar se ele funciona, como ele funciona, qual o impacto que ele trouxe para as cidades brasileiras. Para a gente analisar essa correlação, esse efeito sobre a expansão urbana, eu vou explicar rapidamente o que nós definimos como expansão urbana. Expansão urbana a gente classificou em 3 tipos. O primeiro tipo a gente chama de preenchimento urbano. Preenchimento urbano é quando você tem espaços vazios dentro da cidade, terrenos vazios, que o satélite identificou como não urbanizado, e aí você vem no tempo e urbaniza isso, constrói, edifica dentro desses espaços vazios. Isso nós chamamos de preenchimento urbano, que é a forma de expansão mais desejada, porque dentro desses espaços urbanos, você está mais próximo da infraestrutura e dos serviços que a cidade pode oferecer. Então, seria a forma mais desejada de expansão urbana. A segunda é extensão. Extensão a gente tem a mancha urbana, o satélite, né, identifica aquela mancha urbana. Na borda da mancha urbana, a tendência natural das cidades é crescer pela borda, quase que organicamente, né, que a gente fala. Porque nem sempre há possibilidade de preencher os espaços urbanos, a população cresce, a cidade vai expandindo pela margem, no limite, que seria um crescimento natural. E o terceiro tipo de expansão urbana que nós identificamos, que nós definimos, na verdade,
é o salto urbano. Nós temos a margem, a mancha, a pegada lá urbana, e de repente aparece uma edificação distante do limite dessa mancha urbana. Isso nós definimos como salto urbano. Salto urbano então, eu tenho um lag, uma faixa não urbanizada e de repente aparece um ponto, uma manchinha urbanizada distante daquela mancha urbana. Isso é chamado de salto urbano. Então, isso é importante vocês entenderem essa definição para a gente explicar o que nós conseguimos mapear com esse estudo. Aí a gente perguntou, bom, o programa está contribuindo para a expansão urbana ou não? Pegamos 20 regiões metropolitanas, as principais do país, todas as cidades dessas 20 regiões metropolitanas, fizemos esses mapeamentos que nós definimos de expansão urbana e cruzamos com os dados do Minha Casa Minha Vida. E aí nós identificamos que isso, na verdade, foi uma estimação empírica e tem toda uma técnica econométrica por trás disso, né? Não é meramente uma análise descritiva de comparação. O resultado disso mostrou que municípios que firmaram contratos com Minha Casa Minha Vida, dentro dessas 20 regiões metropolitanas, tiveram maior incidência de salto urbano. Aí a gente já falou, opa, só o fato do município firmar um contrato, independente da quantidade de unidades, a gente já identificou que nesses municípios acontecia mais salto urbano. Vamos analisar quando tem a quantidade, vamos colocar a quantidade nessa estimação. Aí nós colocamos a quantidade de unidades contratadas pelo programa, né? Quanto o município contratou do Minha Casa Minha Vida. E fizemos a mesma comparação. Aí foi ainda mais interessante. Identificou-se que quanto mais unidades se contrata, mais salto urbano acontece. E menos enfio acontece. Então, assim, onde tem mais ocorrência de Minha Casa Minha Vida, a gente está percebendo que o município, além de não preencher mais os espaços urbanos, se aproveitando da infraestrutura e dos serviços que a cidade pode oferecer, ele tende a saltar mais do que os municípios com menos unidades. Então, o Minha Casa Minha Vida não se aproveita muito, faz com que o município não se aproveite desses espaços internos e faça o salto urbano. Aqui é uma planilha, é só para vocês terem uma noção das 20 regiões metropolitanas, e a gente fez um rankingzinho, só para eu dar os exemplos, das piores situações, que são São Luís e Belo Horizonte, que tiveram menos preenchimento e mais salto urbano, né? E aí aqui eu vou mostrar o mapa só para ilustrar, na verdade. A gente tem lá os mapas no estudo de todas as regiões metropolitanas. A gente, eu não sei como é... Aqui. Aqui é o centro da cidade. Esses triângulos são algumas unidades habitacionais que o IPEA conseguiu georreferenciar e a gente colocou no mapa. Os pontos vermelhos são os saltos urbanos, os verdes, a extensão, o crescimento natural, e os amarelos, os preenchimentos urbanos. Aí a gente verifica que, sim, parece mesmo que as unidades, que os conjuntos estão mais na borda e para fora da mancha urbana. No caso de Belo Horizonte, também, o centro está aqui. E a gente até tem conjuntos localizados em área de extensão, mas a gente verifica que tem conjuntos bem distantes do centro da cidade. O caso de Vitória é um caso que eu quis trazer, que é um caso de extensão, crescimento natural. Ele não teve muita redução de enfio e nem muito aumento de salto urbano, enfio, desculpa, preenchimento. E aí é só uma observação.
cidades litorâneas do Sudeste, elas têm uma rugosidade natural que é mar de um lado, serra do outro. Então isso impede um pouco o salto urbano. Então a gente não sabe se foi uma política melhor dessas regiões metropolitanas ou a rugosidade que não deixou fazer o salto urbano. Então é um exemplo disso. Os outros 20 vocês vão conseguir ver no estudo. Esse mapinha que vocês receberam aqui no folder, eu queria explicar que, assim, nesse mapa a gente tem as 20 regiões metropolitanas e essa informação de unidades que tem aqui, ela serve só para ilustrar o que a gente identificou no estudo. Por quê? Porque essas unidades, elas são só parte das unidades de cada uma dessas regiões metropolitanas. Por quê? Porque o IPEA conseguiu georreferenciar só alguns empreendimentos. Então a gente não pode considerar isso como um resultado do estudo. Isso aqui é só uma ilustração do estudo para mostrar que alguns, nas regiões metropolitanas, vocês vão ver que tem 0 de enfio. E que tem 0 de preenchimento. E que tem mais salto urbano. Ele só ilustra, porque nesses dados são só até 2013 e 11 regiões metropolitanas que estão aqui. No nosso estudo econométrico, a gente tem 20 regiões metropolitanas e todos os municípios. Então, isso aqui é só uma ilustração do comportamento do estudo. Aí, uma desconfiança foi, bom, então se está ocorrendo mais salto, menos preenchimento, salto urbano, longe da mancha, como está a infraestrutura urbana nesses municípios? Como proxy, a gente usa saneamento por disponibilidade de dados. E aí, o que a gente conseguiu ver? Que municípios, aqui é o controle são municípios com menos unidades habitacionais. Essa linha de baixo são municípios com mais unidades habitacionais. Aí a gente parte de um ponto quase igual e conforme os anos vão passando, municípios que têm mais unidades habitacionais, eles crescem a uma taxa inferior de atendimento de rede de esgoto. E quem tem mais unidades, talvez cresça numa taxa normal de atendimento de rede de esgoto. É bom lembrar aqui que a gente está falando em 60%, a ordem de 60% de cobertura, ou seja, o Brasil já é péssimo em cobertura de coleta de esgoto. Quando você coloca mais unidades, ele não consegue nem melhorar aquilo que já é ruim, ele piora aquilo que já é ruim. Só um parentezinho, a gente tem casos, e não são poucos, de que só da faixa 1, mais de 10% do estoque habitacional. Você imagina uma cidade receber mais de 10% de unidades habitacionais de uma vez. Ela não consegue entregar esgoto, não tem política pública que consegue atender rapidamente. E tem casos, se considerar a faixa 2 e 3, de 100%, 120%, 50%. Na região metropolitana de Maceió, que a gente não mapeou, tem esses casos. 120% de unidades habitacionais em um município. Imagina o que tem de serviço, né, nessas unidades. É muito difícil o município conseguir entregar, né? E aí a gente pergunta, isso está acontecendo por quê? É por causa do preço da terra? Talvez. No centro, aqui é a região metropolitana de São Paulo. O preço da terra mais alto, mais baixo. Aqui é o centro da região metropolitana. Esses pontos amarelinhos, laranjas, são algumas unidades habitacionais, alguns empreendimentos mapeados. Eles sempre estão mais na margem, onde o preço da terra é mais barato. Aí nós fizemos 2 estudos de caso, só para entender um pouco mais. Vamos pegar um caso num conjunto habitacional que foi construído num salto urbano em Guararema. E um outro caso de um conjunto habitacional construído dentro do preenchimento urbano em Diadema. O preço da terra aqui em Guararema, antes de começar o estudo, por acaso, né, nesses 2 casos o governo comprou essa terra aqui custava 10% do valor dessa terra aqui.
Olha, que legal, vou fazer um conjunto habitacional super baratinho, vou comprar uma terra barata. Só que essa terra não estava servida, porque ela era de salto urbano. E essa terra estava servida, porque em fio, é no meio de Diadema. Diadema não tem nada não servido, né? Porque ela fica dentro da região metropolitana. Depois de fazer terraplanagem, construir o conjunto habitacional, no caso também uma sorte de Guararema, o município teve dinheiro para investir e serviu esse conjunto, que não é padrão que isso aconteça. Nem todo município é rico como o município de Guararema para fazer isso. E nos ajudou a calcular. Vamos calcular como é que ficou essa conta. Eu pego lá 10% do valor da terra, vou somando a terraplanagem, edificação, serviço, vou atendendo com infraestrutura urbana, chego no valor final. Valor final de Guararema, 30% superior ao valor de Diadema. Então para que eu fui para Guararema? Para custar mais caro para o nosso bolso? Porque quem pagou essa conta de servir aqui foi o município, a população. Pagou da conta do município para servir esse conjunto fora. E esse aqui não teve conta para pagar, porque já estava numa terra servida. Então a miopia de se economizar na terra para construir num lugar mais barato, gera um custo muito maior para os cofres públicos. Porque ninguém faz essa conta, porque não é fácil fazer essa conta, mas é o que está, de fato, acontecendo. Bem resumido foi o que a gente conseguiu mapear nesse estudo, que tem lá, eu nem me lembro quantas páginas, né? Mas vai estar disponível para vocês. Aí o professor Ciro vai continuar falando das consequências da política pública desses resultados. Obrigada. Obrigado, Marta, pela apresentação. Eu vou aqui, então, o estudo é muito amplo, né? Como a Marta já comentou, a gente fez diversas abordagens, uma abordagem mais robusta que é essa, que dá esse resultado de o programa acabar induzindo maior salto e induzindo um menor preenchimento. Esse é o resultado mais robusto, mas a gente atacou de várias maneiras, né? Inclusive daí olhando fazendo estudo de caso, olhando institucionalmente o que aconteceu com o programa, comparando com outros programas habitacionais e assim por diante. Eu vou fazer também aqui, e convido a todos a ler o longo relatório. É muito bom para quem tiver problema de insônia, então pode ler antes de dormir. Enfim, eu vou tentar aqui ver o que é o nosso objetivo, né? Por que você avalia uma política pública? Você avalia uma política pública para saber como melhorar essa política pública, né? Esse é o teu grande ponto aqui. Bom, enfim, a gente pode parecer para alguns uma pergunta sem sentido, mas é uma pergunta que os economistas sempre se fazem, né? Por que eu preciso de uma política pública para algum determinado algo específico? Quer dizer, por que eu preciso, em particular, nesse caso, de uma política pública habitacional? Por que o mercado não resolve por conta própria esse problema, né? Em geral, a gente tem 3 pontos principais, que é esses que estão escritos aí, né? A gente acha que pode ter uma falha no mercado de crédito, né? O Stiglitz ganhou um prêmio Nobel por mostrar que alguns mercados de crédito simplesmente não existem. Quer dizer, ou seja, a pessoa não consegue chegar lá no banco e pegar crédito, e habitação, por excelência, o Brasil é um caso meio anômalo nisso aí, é algo que você compra com crédito. Não existe isso aí, você não tem como fazer isso sem crédito. Pode existir algo que a gente chama de falha no mercado de solo. Tá? E aí, depois eu vou explicar isso com mais cuidado um pouco. Quer dizer, na verdade, o mercado de terras, ele acaba, da maneira como ele é feito, ele tem algumas imperfeições que induzam a pessoa a morar mais longe, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa não leva em conta todos os custos que ela está gerando na sociedade quando ela toma essa decisão. A grosso modo é isso o que os economistas chamam de externalidades negativas. E tem um problema também básico de insuficiência de renda. Quer dizer,
mesmo que você tenha acesso ao crédito, você pode não conseguir chegar lá e pagar essa conta que você tem para pagar. E a habitação é um bem fundamental, né? Então, como que você faz na prática? Você acaba morando em lugares precários, enfim, essa é o que você quer atacar. Bom, o estudo é sobre o faixa 1, mas aqui só nesse slide, falando um pouco, nem todo mundo sabe, pode ter alguém aqui na plateia que não saiba, não tem nenhuma obrigação de saber. O Minha Casa Minha Vida foi dividido, a Marta mostrou os dados, a grosso modo, né, os 319 bilhões que geraram 4,44 milhões de unidades, mas isso tinham 3 faixas. O faixa 1, ele pega a população de 0 a 3 salários mínimos. O faixa 2, de 3 a 6, e o faixa 3, acima de 6. Né? O faixa 2 e o faixa 3, eles pegam o que a gente chama de habitação de mercado popular, HMP. Tá? Para esse grupo, e se você pegar, e os subsídios dessas 2 faixas são baixos, né? Relativamente baixos, quer dizer, pode chegar a 10%, mas na média do faixa 2 é uns 5%, na média do faixa 3 praticamente não tem subsídio ao principal, mas tem juros subsidiados. Né? Então, nesses faixas 2 e 3, tem alguma sustentabilidade isso, ele funcionou razoavelmente bem, depois o Renato vai mostrar para vocês mais detalhes dessas 2 faixas, porque ali era um problema de crédito. Não existia esse crédito. Isso é muito parecido com o que o BNH fez. Né? Quer dizer, o BNH, há 20 anos atrás, né, quando ele terminou, até ele terminar, ele conseguiu resolver esse problema no mercado de crédito, de alguma maneira. É exatamente a mesma estrutura, né? Quem pega o FGTS. Eu acredito, né, isso sem evidência, mas provavelmente, quer dizer, se você zerasse esse subsídio, o aumento na parcela mensal seria pequeno o suficiente para não tirar as pessoas do faixa 2 e 3. Né? Então, ele em princípio, ele é um programa que seria razoavelmente sustentável. O grande problema aqui é a briga com quem fica com o FGTS, todo mundo quer, né? Então, tanto que podem me confirmar aqui, que quando liberaram o saque de contas inativas, o faixa 2 e 3 despencou o número de unidades, né? Porque ele não... ele estava brigando com as contas inativas pelos recursos do FGTS, ele não tem mais recursos. Essa é o grande ponto de tensão, que é a nossa única poupança de longo prazo. O FGTS é um problema que a gente tem estrutural no nosso mercado de crédito. Bom, e habitação de interesse social? Né? Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida tem o faixa 1, que ele tem subsídios que chegam a 96%, 97%, mas que são, na média, da ordem de 90% para essa habitação. Quer dizer, aí estamos falando de subsídio para valer. Né? Quando eles colocaram 1,8 bi na habitação de interesse social, quer dizer, o custo dessa brincadeira foi bem alto. Né? Você pega no orçamento da União, é possível fazer isso? É possível, depende da sua prioridade. Você quer dar prioridade para os mais pobres, você faz isso, faz Bolsa Família, enfim. Mas ele está, relativamente, na época que ele estava fazendo, ele estava se aproximando dos volumes de um Bolsa Família, por exemplo. Né? O importante disso aqui é o seguinte, quer dizer, a gente estava comparando com o BNH, mas o BNH produziu uma quantidade mínima de HIS. O que ele atacou foi o mercado de HMP. E como a maioria do que ele produziu era a seguinte, ele não tinha essa estrutura de emprestar diretamente para o cidadão, né, diretamente para a família, ele financiava projetos, por exemplo, da Coab, do CDHU, esses eram financiados com dinheiro do BNH. Então, quer dizer, eles
foi uma quantidade... Em São Paulo, CDHU e Coab fizeram até um volume um pouco maior, mas porque tinha recursos aportados do próprio município, além dos empréstimos do BNH. Então, pela primeira vez, isso é importante destacar, você atingiu essa população. Tá? Ela com todos esses problemas que a gente está falando, que a gente vai voltar, não são desprezíveis de maneira nenhuma. Tá? Agora o faixa 1 praticamente parou, né, a partir de 2015 e 2016, já começou a quase não ter contratos, o faixa 2 e 3 continuaram, e apareceu uma nova modalidade que o pessoal chamou de faixa 1,5, porque estava entre o 1 e o 2. Né? Essa modalidade tem uma coisa interessante, ela se aproxima mais do 2 e 3, que foi, nesse sentido, mais bem sucedido, no sentido de que não foram tão para longe, tem uma série de coisas, e então ela se aproxima mais, você dá mais poder um pouco para o beneficiário escolher, só que a cada vez mais a gente está perdendo o foco nessa faixa da população que não consegue chegar. Essa é a troca, né? Quer dizer, eu faço um programa eventualmente mais sustentável financeiramente, só que perco, né? Eu joguei o bebê junto com a água suja. Bom, problema de insuficiência de renda. As pessoas, esse é um dos motivos, obviamente, né? Esse é o grande motivo que eu acabei de falar, você trazer essas famílias que você não consegue trazer normalmente, elas estão fora de qualquer mercado, e mesmo com só o crédito não é suficiente para elas. Mas, de novo, assim, como economista, ciência dismal, a gente fala, bom, se o problema é renda, por que eu não transfiro renda diretamente para essas pessoas? Né? Você acaba não fazendo isso justamente por conta dessas externalidades negativas que a gente estava falando. Ou seja, se você transferir renda direto, o que você espera, o que as pessoas acabam fazendo? Elas vão morar, elas precisam comer, essas pessoas. Elas têm esse defeito. Então, o que elas fazem? Elas vão morar num lugar mais distante, que é onde elas conseguem pagar e continuar comendo. Né? Você quer trazê-las para dentro, você quer trazê-las para melhores condições, porque quando elas tomam essa decisão, então é mais uma pessoa ser transportada por 2 horas. Isso é um problema para ela, que a gente tem várias... aí tem uma ilusão, que elas acham que isso só percebe o custo de transporte depois que você encarou, mas também elas estão piorando, né, as condições de transporte para a cidade toda, elas estão aumentando as emissões para a cidade toda. Enfim, a gente tem uma plataforma, depois vocês vão ver que foi montada, mostra isso um pouco. Ela ainda não é tão focada quanto a gente gostaria. Se você pegar o Bolsa Família, 95% dos beneficiários estão entre as pessoas mais pobres. Você pegar isso aqui, é difícil de fazer, isso aqui a gente fez com o Rio fez uma coisa incrível, muito legal, eles publicizaram todos os sorteios. Né? Como eles publicizaram todos os sorteios, a gente tem o CPF das pessoas, esse foi um outro trabalho em andamento agora no CEPESP, a gente pôde cruzar o cadastro único, que tem o grosso da população em situação de pobreza, e com os inscritos no programa. Né? Apenas 25% dos inscritos no programa estão no cadastro único. Quer dizer, então você tem um foco de 25%. Parece super pouco, você fala, pô, tinha que ser 90%. Mas, insistindo, esses 25% nunca foram atingidos antes. Tá? Essa é algo para a gente não se esquecer. Né? Do nosso estudo de caso, tem algo, apesar da gente ter feito, foi muito mais etnográfico do que realmente um survey quantitativo, mas tinha algo que chamava a atenção. O principal motivo para se mudar de 100% dos entrevistados, que foram apenas 19, mas é significativo ser 100%, mudavam pelo ganho patrimonial. Eu estou mudando para cá porque eu terei uma propriedade. Né? Então, eles acabavam ignorando todos esses problemas do conjunto que a Marta mostrou. Bom, na verdade, quer dizer, isso não é
um problema de Brasil. A maneira como a América Latina faz habitação social e, no fundo, habitação de mercado popular é com programas massivos. Né? Quando ela faz os programas massivos, são sempre subsídio ao crédito. Esse é o padrão que a gente achou. Depois vocês podem ler, é um capítulo comparando Colômbia, Chile e México. Esses três têm programas muito parecidos no final das contas. O programa mexicano, se a gente está achando esse ruim, o programa mexicano é muito pior. O programa mexicano tem casos de abandono de mais de metade dos lotes. A pessoa abandona, ela tem uma dívida, pagou por isso, pagou até mais, o subsídio é menor no México, e ela abandona o lote, porque não tem o que fazer. No Chile, as pessoas não abandonam o lote, é raro esse caso, mas até hoje, conjuntos habitacionais que têm 30 anos não tem valor de mercado. Né? Você não consegue, quer dizer, o valor pelo qual você venderia, você não compraria nada mais perto, você fala, bom, tem valor de uso, mas não tem valor de troca, falando em economia. Bom, eu já falei isso aqui, né? Quer dizer, por que eu não transfiro renda direto? E eu expliquei por quê. Só que essas externalidades negativas que a gente chama, quer dizer, o fato de que ter essa habitação longe, em locais precários, é ruim para toda a sociedade, sei lá, pode ter uma crise de difteria porque não tem saneamento, e isso vai impactar todo o bairro, né? Enfim, então, isso tudo são coisas que você acha, ele gera perdas, então a sociedade deveria estar disposta, não só por uma questão de igualdade, mas também até por uma questão individualística de querer que não tenha situações precárias. Só que o grande problema disso aqui é o seguinte, quer dizer, o que a gente está vendo? A gente está vendo que você criou todo esse programa para trazer as pessoas mais para perto, essa seria a lógica econômica, e tirá-las da precariedade. Só que o que a gente está vendo aqui é que, aparentemente, não tiraram da precariedade, quer dizer, aquilo que a Marta mostrou, o saneamento cresce a taxas inferiores quanto maior o teu número de unidades, do que para lugares muito intensos, a cobertura de saneamento cresceu mais lentamente do que cidades com poucas unidades. Então, quer dizer, eu devo estar deixando, ou os conjuntos estão sem saneamento, ou outras habitações que estão entrando nessas mesmas cidades estão sem saneamento. Então, eu não estou resolvendo saneamento, que é o grande problema, e eu não estou trazendo isso para dentro. Pelo contrário, o que a gente está vendo é que você está colocando as pessoas para fora, né? Aqui vale a pena destacar, inclusive, quer dizer, quando eu vejo isso, eu não sei se eu estou levando para fora necessariamente porque os conjuntos estão muito longe, ou porque eu estou induzindo as pessoas a irem para mais longe via preço da terra. Isso é difícil de dizer, ainda que quando a gente olha conjunto por conjunto, o que a gente percebe é que os conjuntos, a proporção de unidades saltando a mancha urbana, como a Marta explicou do salto, é maior do que a média do próprio município. Então, a gente tem evidência que os conjuntos mesmos estão saltando. Para preenchimento é uma história mais complicada, depois eu posso falar se alguém quiser. Bom, mas por que está acontecendo isso, além do mercado de terras, que certamente é a grande questão? Acho que existe um problema que eu vou chamar de macro, né? Que é quando a gente observa, quando a gente compara essas 20 metrópoles, e na verdade a gente se concentrou mais em 12 metrópoles, a gente vê que metrópoles que fizeram menos, em geral, fizeram melhor. Né? Depois a Tatiane vai falar um pouco de Recife com mais conhecimento, mas Recife, por exemplo, foi muito melhor que Salvador e fez metade das unidades de Salvador, a grande Recife versus a grande Salvador. Mas tem uns problemas micro também, né? Quer dizer, quando você faz conjuntos enormes, isso a gente aprendeu, Cidade Tiradentes é o exemplo cabal, a gente aprendeu há 30 anos, mas voltamos a repetir esse erro. Conjuntos enormes acabam virando gueto, né? E conforme elas vão virando gueto, são dominadas por milícias e assim por diante. A gente sabe essa história, a Cidade de Deus, que na verdade era um conjunto habitacional, uma coisa. E quando você quer fazer muitas unidades,
você encontrar uma área nessas metrópoles, que esse problema que eu estou falando, a gente olhou 20 metrópoles, que dá mais de 60% da população brasileira, mas é onde está o problema de verdade, né? Habitacional e dessa questão de tempo, aí que está o grande problema. Você não tem uma área consolidada para fazer um conjunto de 1.000 unidades, 2.000 unidades, como você vê por aí, né? As últimas instruções normativas de 40 a 43, né? Quem quiser ver, saíram assim, no fechar das portas. Não sei se o Bruno já tinha começado, ele vai nos contar aqui. Elas estavam tentando atacar esse problema micro, reduziram o número de unidades e estão tentando obrigar a misturar as faixas. Acho que essa pode ser algo promissor. O problema da escala macro, já fechando, sei que eu estourei meu tempo, é que todo mundo ganha no curto prazo fazendo mais, é sempre melhor mais do que menos. Por quê? Para a Caixa é melhor mais do que menos porque ela executa o seu orçamento. Para o município, aparentemente é melhor mais do que menos, acho que tem alguma ilusão, já vou falar disso, porque ele entrega mais. No começo, os prefeitos corriam atrás do Ministério das Cidades, desesperados por receber recursos do programa, porque era o que ele conseguiria entregar. Para as construtoras, claro, como ela tem margem fixa, quanto maior o volume, melhor isso. Para eu trazer essas pessoas para dentro, eu preciso de mais dinheiro. Ou preciso fazer menos unidades com essa mesma quantidade de dinheiro. Politicamente, é muito difícil eu topar fazer menos unidades. Teria que ter uma série de incentivos que caminhasse para isso. Quer dizer, você tem um equilíbrio político que te leva a fazer mais, fazendo mais você acaba indo para fora e você acaba tendo todos esses efeitos que a gente está discutindo. A gente acha que tem algum componente de ilusão, quer dizer, o beneficiário não percebe o custo que é morar tão longe antes de morar, né? Tem um resultado de um artigo de dois pesquisadores, a Natália Bueno e esqueci o coautor, da EPGE do Rio, e que eles estão mostrando que as pessoas são mais favoráveis ao governo, as que foram sorteadas e as que se inscreveram e não foram sorteadas versus as que foram sorteadas. Porque ela recebeu e viu o mico que levou. Então, antes ela acredita que vai ganhar algo que tem valor e depois não. Bom, tem uma ilusão do município que fala, vou entregar isso aí, esquece que depois vai ter a conta. Só que o problema chave, né, aqui é que você, o que você está fazendo aqui? Você está reduzindo as oportunidades dessas famílias, né? Tem uma série de estudos muito importantes hoje em dia mostrando que quem vive em bairros piores, a probabilidade dele estar melhor que o pai quando ele vira adulto, crianças que vivem em áreas piores, a probabilidade dele estar melhor que o pai quando vira adulto é muito mais baixa do que quem vive em bairros melhores, né? Então eles aproveitam alguns experimentos para fazer isso. E tudo isso, uma coisa, quer dizer, está se tentando melhorar o programa de fato, tem várias instituições normativas, teve todo um esforço aqui, mais uma vez, acho que talvez o Bruno nos conte um pouquinho, no pouco tempo que ele vai ter, mas nunca se pensou em alguma política fundiária por trás do programa. E esse é a grande questão. Só que a pergunta de $1 milhão é, como eu faço uma política fundiária para a HIS de verdade, né? Tem uma tentativa de ZEIS, que não deu conta, tem um monte de problemas, mas foi alguma tentativa. Essa é uma política fundiária tentando resolver o problema de HIS, mas isso é o que a gente tem que estudar, pessoal. A gente tem que saber como usar a política fundiária para resolver esse problema. Se ignorar a política fundiária, esse programa nunca vai dar certo. Obrigado.